Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Hoje a gente vai seguir nossa revisão, tá? E hoje a gente vai focar num eixo da matemática que a gente chama de eixo de números. O que é esse eixo, tá? No currículo, nos conteúdos de matemática que nós precisamos passar para vocês pela cidade de São Paulo, a parte de matemática é dividida em 5 etapas, tá? Nós temos o eixo de números, o eixo de álgebra, o eixo de geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. São esses 5, tá? E esses eixos eles abordam alguns assuntos específicos dentro da própria matemática, né? E o primeiro eixo, que é o mágico, é aqui que a coisa acontece, é o eixo de números, tá? Porque ele vai passar por todas os outros eixos, ou seja, a gente vai falar de número em álgebra, a gente vai falar de número em todas as outras partes. O número e matemática tem tudo a ver, né, gente? E para começar a nossa revisão do eixo de números, exatamente, a gente vai relembrar um conteúdo, uma matéria que a gente aprendeu no ano passado, falamos muito nas aulas remotas, falamos um pouco nas aulas presenciais, que são os números inteiros. É um conjunto numérico que entra aquela ideia de número positivo e negativo, certo? Então, tenho e devo. Nisso que nós vamos nos focar hoje e vamos nos focar na operação de adição. Então eu vou explicar para vocês, justamente retomar o que são esses números inteiros e observar justamente, pontuar como fazer a adição. Então, como eu lembro vocês, a gente conversou bastante no ano passado sobre os números inteiros, tá? Então eu coloquei esse mapa mental aqui, que eu fiz, para vocês entenderem como é que o que eram esses números inteiros, tá? O que são esses números inteiros? São todos aqueles números que são os negativos, o zero e os positivos. Aí só para lembrar, negativos são aqueles que são representados com o sinal de menos na frente, tá? Então aqueles que tem o sinalzinho de menos na frente, eles são negativos. Vou mostrar aqui embaixo na reta para vocês, ó. Então aqui, ó, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, 4, 5. Então esses números que estão aqui são os negativos, tá? E eles estão representando uma ausência, uma perda, alguma coisa que mexa com a retirada de algum valor ou de um número qualquer, tá? No centro de tudo nós temos o zero. Zero é a origem da nossa reta numérica. Ele é o número neutro, ele não é positivo nem negativo. Então nós temos aqui um número neutro que é o zero, certo? E para o outro lado nós temos então os números positivos, tá? E eles são representados de duas formas, ou com um sinal de mais na frente, ou sem sinal nenhum. Se não tiver sinal, a gente sabe que é positivo, não tem essa. Ou tem o sinal de mais, ou não tem e é positivo, tá? E eles estão representando um ganho de valor, arrecadação, alguma coisa assim. Aqui nós temos os números positivos, ó, tá vendo? 1 é positivo, 2 é positivo, 3, 4, 5. Eu não coloquei o sinal de mais aqui, mas eles são positivos, tá? E aí eu coloquei aqui a reta numérica para justamente vocês entenderem, tá? Lembrando que a reta numérica, ela é uma reta que cresce para os dois lados, tá? Então eles não vão parar só no 5 não, existe lá o 6, 7, infinitamente, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E aqui a gente coloquei também a observação dos números opostos, tá? Quais são números opostos? Por exemplo, o menos 4 e o mais 4. Eles estão na mesma distância em relação ao zero, então eles são números opostos. Geralmente o número oposto é isso mesmo, um lado é positivo e o outro é negativo. Existe essa equivalência, tá? E aí nós vamos para o que interessa, que são as adições, tá? Adições de números inteiros. É muito importante que a gente entenda como fazer as adições, as continhas de adição. Há muita atenção nessa parte pelo seguinte, as adições, elas são... A palavra adicionar quer dizer juntar, tá? Então a gente vai juntar dois valores. E quando eu tenho valores com sinais diferentes, a gente vai fazer conta de subtração, tá? Então a adição nem sempre a gente vai fazer a soma, a gente vai fazer também subtração, tá bom? Então aqui eu coloquei um resumo bonitinho para vocês, olha só. Sempre que os dois números tiverem sinais iguais, a primeira coisa que a gente vai olhar sempre são os sinais, tá? Tem que olhar os sinais, senão a gente não sabe qual conta vai fazer. Então, sinais iguais, a gente vai somar e repetir o sinal. Então, vou explicar. Olha só esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 positivo, sinal igual, e o 3 positivo, também tem o mesmo sinal do 2. Então, o que ele fez? 2 mais 3, somei, deu 5.
E o sinal da resposta eu vou manter sendo positivo, porque os dois são positivos. Certo? Segundo exemplo aqui embaixo, ó. Tenho 3 negativos e os 5 negativos, sinais iguais. Então eu vou somar. 3 mais 5 deu 8. E o sinal, como os dois são negativos, eu só repeti. Regrinha do sinal diferente. Quando eu tiver sinais diferentes, eu não vou somar, eu vou subtrair. Tá? Então aqui a gente vai subtrair e repetir o sinal do maior. Como assim, professor? Sinal do maior. Tem aqui, ó, o 5 que é negativo e o 3 que é positivo. Então, sinais diferentes, continha de menos. Então 5 tira 3, 2. Qual é o maior? O 5 ou o 3? No caso é o 5, então eu vou copiar o sinal do 5 aqui na frente. Certo? Mesma coisa aqui, ó. O 8 é positivo e o 6 é negativo. Sinais diferentes, continha de subtração. 8 tira 6, 2. Qual que é maior? O 8 ou o 6? É o 8, então por isso que ele ficou positivo. Vamos fazer agora nós, certo? Eu coloquei aqui 2 formas de escrita, tá? Existem algumas questões, alguns livros que colocam com parênteses e outros colocam sem. A mesma coisa, tá? É a mesma conta, não muda nada, é só o jeito de escrever. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, mais 5 e o menos 1. Esse sinal de mais aqui eu não vou considerar, só está indicando que eu vou estar fazendo uma adição. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho sinais diferentes, certo? Sinais diferentes, o que eu vou fazer? Subtração. Certo? Então, vamos fazer a conta. 5 menos 1, fazemos de cabeça que dá 4. E aí, na resposta, a gente vai colocar o maior. O que é maior? O 5 ou 1? Eu sei que é o 5, então eu posso colocar o sinal de mais. Ou, como eu falei agora há pouco, eu posso colocar simplesmente só o 4. Tá? Os dois são válidos. Seguindo para o segundo caso, tá vendo aqui não tem parênteses, posso fazer direto, não tem problema, tá? Então aqui eu tenho o 9 positivo e o 12 positivo. Opa, sinais iguais, nós vamos fazer a soma. Então vamos somar. 9 mais 12 de cabeça, 21. E aí o sinal. Os dois são positivos, então eu vou repetir. Então mais 21 ou simplesmente só 21. Certo? Molezinho. Agora essa daqui são números maiores, aí eu quero ver. Fazer de cabeça, não recomendo, que a gente pode errar. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vou pegar os dois valores, 215 e o 96. Tá? Vou armar a conta. Agora eu vou olhar os sinais para ver quais são. Muito importante, se você perceber que o maior está embaixo, troque a ordem, não faz diferença nenhuma no resultado. Pode trocar a ordem. Então aqui eu tenho um negativo e um positivo. Então vamos fazer uma subtração. Conta de menos todo mundo sabe. Unidade tira unidade, tá? Então 5 tira 6 não dá. Vou pegar emprestado aqui. Então 15 tira 6, 9. 0 tira 9 não dá. Vou pegar emprestado de novo. 10 tira 9 dá 1. 1 tira nada é 1. Resultado 119. Então vou colocar aqui, ó, 119. E agora vamos ver o sinal. Como são diferentes, eu tenho que ver qual que é o maior. O maior é o 215, então eu vou pegar o sinal dele, que era menos. Então esse 219 é negativo. Beleza? E aí a gente vai seguir para as fontes, tá? Todas essas artes, todas essas informações eu peguei nesses 3 links aqui. Eu condensei, eu traduzi para uma língua que a gente possa entender, mas eu sempre vou colocar a fonte onde foi que eu peguei as informações para vocês saberem e dar o crédito para quem realmente fez. Tá certo? Essas regrinhas são fundamentais para a gente conseguir resolver, tá? A nossa vida aparece muitos ganho e perda, isso é normal, mas a gente precisa entender que faz parte, então a gente tem que aprender, vocês têm que aprender, vamos reviver, ressuscitar da memória de vocês, tá certo? Por isso, a gente vai fazer algumas questões agora, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, tá? E vocês vão responder essas questões no caderno, tá? Então vocês vão abrir o celular, abrir as questões e coloquem as respostas no caderno e depois tira a fotinha e me envia, tá? Por que eu preciso disso? Não dá para eu colocar um formulário porque eu quero ver, pontuar onde que vocês estão acertando, onde vocês estão errando, o que vocês não compreenderam e o que vocês compreenderam. Então é uma informação que eu preciso para a gente poder seguir com a nossa matéria de 8º ano. Para além disso, eu também quero que vocês me enviem as dúvidas de vocês, tá? Não vai fazer a questão de qualquer jeito se aparecer alguma dúvida. Então me envia, manda para mim. Professor, estou com tal dúvida. Eu posso marcar uma reunião no Meet, eu posso responder pelos comentários, da maneira que vocês acharem melhor, tá? Mas a ideia é que vocês tirem as dúvidas comigo e interajam comigo, tá certo? Então nos vemos na próxima aula, que vamos falar sobre a multiplicação e a divisão desses números inteiros também. Beleza?
Até mais!